Aula de biologia hoje da segunda série, nós vamos falar sobre as fanerogamas, mais especificamente sobre as angiospermas. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, na página 4. Então, gente, a gente na aula passada falou das gimnospermas e hoje a gente vai falar das angiospermas, fechando assim o grupo, das fanerogamas. Não vamos fechar de vez, porque ainda vamos ter uma aula falando de algumas características relacionadas à botânica. Porém, a gente pode dizer que já vamos ter visto os 4 subgrupos, dos vegetais. Então vamos lá. Primeiras coisas que a gente precisa saber das angiospermas. Por ele ser o último grupo a ser visto dos 4, obviamente, ele é o grupo que tem maiores características evolutivas. O que isso quer dizer? Ele é o grupo que apresenta as melhores características evolutivas. Quando a gente diz melhores características evolutivas, a gente se arrisca, Porque melhores características evolutivas relacionadas a quê? Relacionadas ao que o grupo pretende, porque as características evolutivas das briófitas são perfeitas para ela, as características evolutivas das pteridófitas são perfeitas para ela, e assim das gimnospermas e assim das angiospermas. Isso é uma coisa muito importante da gente compreender, porque isso é uma pegadinha de vestibular. Gente, não existe melhores características evolutivas comparativas. Existem melhores características evolutivas para o que o indivíduo quer, tá? Por exemplo, não tem como a gente comparar o que uma briófita pretende com o que uma angiosperma pretende. São 2 grupos completamente distintos. Então é inviável, não tem como a gente fazer essa comparação. Porém, por outro lado, não tem como a gente deixar de observar que as angiospermas sim apresentam maiores números, de características que favoreceram ela a chegar nesse estágio que ela está. E que estágio é? O estágio de ser hoje o grupo com maior abundância de distribuição no planeta Terra. Não existe um continente sequer que não exista uma angiosperma. Não existe um lugar sequer, um ecossistema sequer no planeta que não exista uma angiosperma. Então as angiospermas, elas conseguiram atingir um nível evolutivo, um nível adaptativo tão grande que ela hoje representa 90% da sua distribuição no globo terrestre. Ou seja, a sua distribuição ela obteve um sucesso tão grande que a gente não pode fechar os olhos e deixar de reconhecer de que sim, as angiospermas evolutivamente são sim o grupo que tem o maior sucesso em conquista territorial no globo terrestre, ok? Então, muito cuidado ao tentar definir essas questões evolutivas. Em relação à conquista territorial, ela é sim o grupo mais bem sucedido, sem a menor sombra de dúvida, tá? E aí, gente, a gente pode falar de algumas características das angiospermas. São as mesmas dos outros grupos: presença de raiz, caule, folha, vasos condutores ou traqueídeos, semente como as gimnospermas, e aí entra 2 características novas, 2 estruturas novas, que é a questão da proteção da semente. Lembra que nas gimnospermas nós não tínhamos uma semente protegida. Hoje, nas angiospermas, nós já temos essa proteção. E essa proteção é realizada por 2 estruturas. Em determinado momento da vida, pela flor, e em outro momento, pelo fruto. A flor nós vamos falar hoje. O fruto nós vamos deixar para falar na outra aula. Então vamos falar da flor hoje.
A flor, a gente sabe que é uma estrutura protetora, assim junto com o fruto, porém a flor protege a semente num estágio mais, digamos, embrionário do que o fruto. Então, vamos detalhar uma flor. A flor ela é dividida em 3 partes. Essa divisão é feita relacionada às suas funções. E aí ela é dividida em órgãos de suporte, órgãos de proteção e órgãos de reprodução. Os órgãos de suportes, eles têm a responsabilidade de dar sustentabilidade, suporte à flor. E eles são compreendidos, né, por outras estruturas, por exemplo, pelo pedúnculo, tá, que é uma haste que vai ligar a flor até o ramo, que é o cabinho que vai segurar a flor, e pelo receptáculo, que é uma região mais dilatada do pedúnculo, que é onde vai se inserir as pétalas da flor, tá? Então, o pedúnculo e o receptáculo vão formar como se fosse aquele cálicezinho, aquele suportezinho onde a flor vai encaixar, ok? E aí os órgãos de proteção da flor, eles já vão ser peças que vão ter a responsabilidade de proteger essa estrutura, tá? Que estrutura? Os órgãos de suporte e os órgãos de reprodução. E aí, gente, a gente começa a observar também que além de proteger, esses órgãos também vão ter um pouco de auxílio em atrair animais que vão auxiliar na polinização, que nós vamos ver na próxima aula. E também é dividido em 2 partes. A primeira parte é o cálice, que é um conjunto de sépalas, tá? Que vão ser muito parecida com folhas, inclusive até a cor esverdeada. E a segunda parte, que é a corola, que é um conjunto de pétalas, que já são mais coloridas e perfumadas. Por que coloridas e perfumadas? Justamente para poder atrair os animais que vão auxiliar na polinização. Então essa coloração chamativa e esse aroma perfumado auxilia nessa atração dos animais polinizadores. E isso está relacionado diretamente aos órgãos de proteção, mais especificamente na segunda parte, na corola, ok? E por último, nós vamos ter os órgãos de reprodução, que aí vão ser folhas modificadas com os gametas que vão estar relacionados reprodutivamente, né? Ou seja, vão ser folhas literalmente modificadas em gametas e estruturas reprodutivas. E aí, gente, a gente pode perceber que normalmente essas estruturas vão estar localizadas no centro, tá, da flor. E ela se divide em 2 partes, obviamente, a feminina e a masculina. E elas têm nomenclaturas, aí vocês já conhecem, que a gente já viu isso. É o androceu e o gineceu. O androceu vai ser a parte masculina, o órgão reprodutor masculino da flor, que é um conjunto de estames que vai formar o androceu, parte reprodutiva masculina. E o gineceu, que é um conjunto de carpelo, que vai formar o gineceu, que é o órgão reprodutivo feminino da flor, ok? Gente, sabendo disso, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 2 relacionado ao capítulo 2. Eu quero que vocês descrevam e expliquem detalhadamente, citando as etapas e estruturas que vão envolver o ciclo reprodutor ou ciclo de vida das angiospermas, tá? E aí, na próxima aula, a gente vem falando sobre polinização, sobre frutos e finaliza o estudo da botânica, ok? Muito obrigado, até a próxima.